Olá, amigos do canal O Importante é Saber. Estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdo para vocês de qualidade, algo diferente, tentando sair dessa rotina da mesmice. Enfim, procurar fazer com que todos pensem, trazer uma estimulação ao pensamento, à reflexão, e essa sempre vai ser a ideia do nosso canal. E hoje o nosso assunto é um assunto um pouco triste, um pouco chato, mas que tem sido rotineiro não só nesse período de Natal, com vários casos, mas em outras épocas também, em outros períodos do ano e dos últimos anos, enfim, é uma matéria muito presente na mídia, que é o feminicídio. Constantemente aí estamos abordando as matérias na internet, nos sites, nos jornais, e temos visto eventos de morte de mulheres por namorados, por ex-maridos, por ex-noivos, ex-namorados. E aí eu queria trazer uma reflexão para a gente poder tentar entender essa questão do feminicídio, que é um termo novo juridicamente no Brasil, mas que é algo que já está aí há muito tempo ocorrendo praticamente em termos de efetividade, né? Então vamos lá. Acho que a primeira diferenciação que a gente tem que fazer aqui é o feminicídio pro femicídio. Femicídio é o homicídio da mulher. Ou seja, é simplesmente quando você mata uma mulher, mas não por ela ser mulher. Você mata porque você queria cometer o homicídio. Um exemplo: um assaltante vai roubar um carro, a mulher reage, ele vai dar um tiro na mulher. E não rouba nada, né? Enfim, não vamos entrar nessa questão de latrocínio ou homicídio. Mas, efetivamente, a morte da mulher ocorreu simplesmente porque ela se recusou a dar o bem que era objeto do crime de roubo a ser perpetuado pelo ladrão. Não, ela não morreu porque ela era mulher, ela morreu porque ela reagiu, ou seja, você não tem uma vinculação direta entre o evento morte e o sexo da pessoa, no caso da vítima. Já o feminicídio não. O feminicídio você comete o assassinato da mulher pelo simples fato dela ser mulher. Ou seja, a sexualidade da mulher, a definição de gênero da mulher é essencial para que a gente possa efetivamente chegar ao objeto do crime. Essa é a grande diferença. Ou seja, você tem a questão do gênero, do sexo feminino como essencial para a conclusão do tipo penal. E o legislador brasileiro, diante de tantos casos, diante de tantas ocorrências, em 2015 ele incluiu no Código Penal, lá nas qualificadoras do crime de homicídio, o feminicídio. Ou seja, ele estabeleceu que essa condição de você perpetuar um crime contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher teria uma pena diferenciada em relação ao homicídio comum. Como todos nós sabemos, o homicídio comum está lá no artigo 121 do Código Penal. Né? É o famoso matar alguém. Reclusão de 6 a 20 anos. Esse é o tipo penal comum do homicídio básico, pena base. Né? E o legislador, lá em 2015, ele estabeleceu pelo inciso 6º uma nova qualificadora, que seria o feminicídio. Que é quando você comete o assassinato da mulher por condições de ser do sexo feminino, ou seja, por condições de ser uma mulher, né? Essa é uma definição que vem com o legislador, aumentando a pena que antes era de 6 a 20, e com o feminicídio passa a ser de 12 a 30 anos. Né? E aí a primeira pergunta que vem, bom, depois de um novo tipo penal e de uma nova pena muito maior do que a de um homicídio perpetuado no femicídio, por exemplo, que pode ser se não tiver nenhuma qualificadora, nenhuma circunstância alheia, é de 6 a 20, aqui a gente dobra a pena base de 6 para 12 anos, né? E a pena máxima a gente
acrescenta mais 50%, ou seja, de 20 para 30. Então a primeira coisa que vem em nossa mente é, bom, essa medida vai diminuir a ocorrência do crime. Lê do engano. Cada vez mais nos deparamos com o feminicídio aumentando, a quantidade de vítimas cada vez mais, não importando a classe social, não importando a condição econômica, não importando a cor da pele, a religiosidade, ou seja, ser mulher em determinadas circunstâncias faz dela uma vítima mais propícia a ver a incidência do crime, né? E aí chega aquela questão, né? Até que ponto vale a pena você mudar um tipo penal, você passar por um processo legislativo, vai para a Câmara, vai para o Senado, volta, vai para o presidente, se você não tem mecanismos, meios de fiscalizar, de controlar o crime. Ou seja, a famosa letra morta da lei. Está na lei, tem um aumento, mas em termos práticos não evita, não reprime a ocorrência do crime. E isso é algo que a gente vê muito recentemente, né? Um número cada vez maior, mesmo com uma pena muito mais grave, mas que não inibe o autor do crime de cometê-lo. Ou seja, para ele, o fato de ser de 6 a 20, de 12 a 30, de 20 a 30, não muda. Ou seja, ele vai continuar cometendo crime. E aí a primeira questão que a gente pergunta é por quê? Porque o feminicídio ele envolve muitas outras questões, né? Ele envolve uma questão de posse. Muitos homens ainda acham que a mulher é uma propriedade sua. Muitos homens querem subjugar a mulher, achar que ela é inferior e que ele tem que se impor. E caso ela não aceite, caso ela não concorde, ele manda, ele determina o que vai ser feito ou o que não vai ser feito. Ou seja, na cabeça de alguns homens, estar no controle é essencial para que exista uma relação homem-mulher. Ou seja, são boçalidades que já vêm aí de muitos anos e que alguns homens insistem em não mudar, em não atualizar a sua mente, né? É o famoso F9. O mundo mudou. As mulheres hoje em dia elas estão numa relação de igualdade com os homens, ao menos deveriam estar. E qualquer atitude, qualquer conduta diferente disso não merece prosperar, né? E em termos gerais e legais, a questão é essa. E uma outra questão também muito interessante, só para concluir a parte legal do vídeo, é que o Código Penal, lá no parágrafo 2º, ele diz: considera-se em razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ou seja, o crime é cometido por ser mulher dentro dessas duas condições. Ou seja, o legislador estabeleceu. E aí, voltando, já feito um breve introito da parte legal, vamos para a parte prática, né? Quantas notícias nesses últimos 5 dias nos deparamos na imprensa de morte de mulheres por feminicídio, né? Eu fiz um pequeno apanhado de notícias nesses últimos 5 dias aí desse Natal, que é um feriado cristão, ou seja, deveríamos estar num momento de reflexão, né? De pensamento, de oração, de religiosidade, mas nem isso impede a pessoa que é propensa a cometer um crime de mudar o seu pensamento e evitar cometer algo que não faz sentido, né? E dentro dessa busca na imprensa, eu verifiquei inúmeros casos, e o interessante, em várias unidades da federação, ou seja, não é um crime restrito a um estado A ou a um estado B, né? Aqui no Paraná, tivemos agora na noite de Natal, mulher morre após ser baleada durante a ceia de Natal. Em Campo Largo, namorado é o suspeito. Segundo a PM, antes do ocorrido, o namorado participou do amigo secreto com a família da vítima
Suspeito foi para fora da casa com a namorada, atirou e fugiu. Mulher de 29 anos morreu no hospital. Ou seja, o crime ele ocorre no seio familiar. Normalmente no momento em que a vítima ela não tem condições de impor uma defesa, ela está relaxada, ela não espera que aquilo vai acontecer. E dentro desse contexto, o autor do crime se usa dessa facilitação da vítima para efetuar o disparo, proferir as facadas, quando é um caso de facada, enfim, é uma questão muito, muito séria. E continuando na busca, né? Outro caso, esse primeiro foi no Paraná, o segundo já em Fortaleza, no Ceará. PM acusado de matar namorada a tiros em Fortaleza alega insanidade mental. Crime ocorreu após o casal discutir em um restaurante. Processo segue suspenso até uma perícia sobre a sanidade mental do acusado. Justiça do Ceará pediu urgência para o exame. Ou seja, voltamos mais uma vez à questão. Eles estão num restaurante, ou seja, a vítima ela está num momento de paz, de tranquilidade. Ela não espera que o crime vá ocorrer. Ela não está preparada para aquele crime. Ela não está em condições de impor qualquer defesa. E mais uma vez o autor se beneficia e mata a vítima. Outro caso, também nesse período natalino, agora em Santa Catarina. Gosta de surpresa? De suspeito em mensagem na véspera de feminicídio na noite de Natal em Santa Catarina. Thalia Ferraz, de 23 anos, foi morta na frente de familiares. Segundo a polícia, o suspeito é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. É engraçado como a gente vê o crime circulando por todo o território nacional, né? Ele sai do Paraná, ele vai para o Ceará, ele desce para Santa Catarina, ou seja, ele está rodando o país, ele não para. Né? Não tem um foco, não tem um estado raiz, não. Ele tá na cultura do homem, de muitos homens brasileiros, graças a Deus que não todos, né? Mas ele fica circulando, né? E por fim, vou trazer o último crime, que foi o mais famoso, né? Porque envolvia uma juíza de direito do Rio de Janeiro. Ou seja, é o que eu falei no começo. Esse crime, ele não tem um público-alvo, ou seja, é o simples fato da vítima ser mulher, estar na condição de mulher. E aí a gente vê claramente nesse caso, né? Uma juíza de direito, uma mulher que está ali para aplicar a lei, uma pessoa que está numa condição social invejável, um dos cargos mais relevantes, mais importantes e mais bem remunerados do serviço público brasileiro. E mesmo assim, ela foi vítima. A notícia diz: juíza morta na Barra da Tijuca pelo ex-marido levou 16 facadas, a maior parte no rosto, diz laudo. Viviane Vieira do Amaral foi morta a facadas ao levar as filhas para passarem o Natal com Paulo José. Outro colega de relacionamento demonstrava ser fatal. Outro colega diz, né, que essa questão do relacionamento deles teria um fim trágico, ou seja, já era uma coisa previsível. Ou seja, o ex-marido ele mata a ex-esposa na frente das duas filhas, num momento em que a juíza jamais esperaria que ocorresse o evento, morte dela, né? Por quê? Ela está com as duas filhas, ela está indo entregar ao marido, porque possivelmente ela deveria ter um acordo de guarda, já que eles estavam se separando, não sei se já tinha um processo de separação, ou mesmo que não tivesse, ela estava cumprindo um acordado com ele, levando as duas filhas menores de idade, se não me engano, uma de 7 e uma de 9 anos, que viram a mãe morrer. Olha o trauma dessas crianças. Nunca vão tirar isso da sua mente, nunca. Uma criança com 7, uma com 9 anos, já tem totais condições de discernimento de registrar o evento e de não esquecer. Essa juíza já tinha medidas restritivas, já andava com segurança, mas por uma questão
de pedido das filhas, de evitar o segurança 24 horas seguindo a pessoa, ela dispensou a segurança do Tribunal de Justiça, né, que tinha cedido para ela, acho que 1 ou 2 policiais para acompanharem. Enfim, mais uma vez a gente vê a morte de uma mulher, independente de ser juiz ou não, tá? E esse crime, na minha opinião, ele tem que ser igual ao de Santa Catarina, igual ao do Ceará, igual ao do Paraná. Não tem diferença. Agora, talvez o que a gente possa ver com esse crime, por ser uma juíza, observamos o presidente do STF já falando, observamos os presidentes de vários tribunais de justiça da Federação do Rio, do Rio Grande do Sul, comentando o caso. Então, quem sabe que a doutora Viviane não seja um mártir, não seja a oportunidade, já que ela tinha essa influência no meio jurídico, de a gente levar esse tema para um debate mais amplo. Porque, na minha opinião, está bem definido que o simples fato de aumentar a pena não evitou o crime ou fez com que os autores tivessem um pensamento dobrado de cometer ou não a conduta. Pelo contrário, total indiferença. Então, essa é só a minha opinião, tá, gente? E no final do vídeo eu vou deixar um quadro que foi extraído do G1, tá? Só para a gente verificar exatamente isso, que ano após ano o feminicídio vai aumentando. Em 2017, 1.046 casos. Em 2018, 1.225. Em 2019, 1.314. O simples tipo penal não mudou nada. Porque a questão ela está em outros princípios, numa educação, num conceito de, principalmente dos pais, do pai para o filho, na educação, de que você tem que tratar uma mulher com dignidade, com educação, com carinho. A mulher, ela é igual ao homem em obrigações e direitos, mas ela é mais frágil, ela merece um tratamento mais humano, menos bruto. E eu acho que essa é a grande questão. Mas mais uma vez eu falo, é a minha mera opinião. Eu quero trazer esse tema para debate. E aqui eu queria só fazer também uma observação com vocês. Por essas questões de Natal e Ano Novo, a gente está com a agenda do pessoal muito cheia, pessoas viajando, pessoas com a família, e não está sendo possível fazer os debates nem as entrevistas. Mas a partir da primeira semana de janeiro, a partir do dia 4, a gente vai voltar com bastante entrevista legal, com bastante debate interessante, e vamos trazer sim essa questão ao debate. O que fazer para diminuir os índices de feminicídio no Brasil? É uma questão muito importante. E também quero entrar numa outra questão no próximo vídeo, no próximo debate. Não só falando do feminicídio, mas falando também do assassinato de homossexuais pela condição de ser homossexual, que também é algo muito sério no Brasil e que merece uma análise. Mas isso são papos e textos para uma próxima conversa. Muito obrigado a todos, um bom dia, fui!